Bom dia pessoal, estamos de volta com mais um vídeo. Está aqui o meu amigo Alex. Bom dia pessoal, tá eu e o Jonas, meu colega aqui, para abordar muitos assuntos. É isso aí pessoal. Hoje a gente vai falar sobre o que, Alex, o assunto? É religião que todo mundo gosta. A gente vai falar um pouco sobre religião, é um tema que muita gente até não gosta de falar, porque diz que é polêmico, é um tema polêmico. É acerca da questão da trindade, acerca da questão da divindade de Jesus. Alex, o que é que tu acha, o que é que você acha desse tema que as pessoas abordam tanto acerca de Jesus? Não, eu acho muito interessante, a gente tem que procurar saber mais, porque diz, errai porque não examina as escrituras. E o homem não é proibido de pensar, de querer entender o que Deus deixou para a humanidade. Muitos têm medo de chegar nos assuntos e falar, mas nós estamos aqui para a gente, como vocês, nós temos muita dúvida, a gente quer esclarecer um pouco as dúvidas que a gente tirou. É isso aí, pessoal. E uma dessas dúvidas é acerca do nascimento de Jesus Cristo. Se ele realmente nasceu de uma virgem, se ele realmente é Deus, se existe essa trindade. A palavra trindade, ela significa três divindades. Ou seja, no cristianismo eles creem numa trindade de Deus. Um Deus, o nome Deus ser um nome único, com três divindades. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito. Do teu ponto de vista, Alex, sobre essa possível trindade, como é que poderia se caber na concepção racional, lógica, não é? Para que as pessoas pudessem entender como é que pode caber um Deus só ser três pessoas distintas? Sim, João, já que entramos nesse assunto, vamos tocar naquele assunto do batismo, que é um ponto simples, e muitas vezes as pessoas ficam em dois, três pensamentos, porque não sabem distinguir quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo. Exemplo, se Jesus Cristo é o próprio Deus, vamos entender um pouco na nossa forma racional. Se Jesus Cristo é o próprio Deus, numa hora do batismo, que Jesus foi ser batizado, diz a Escritura que Jesus estava lá e foi batizado, veio uma voz do céu e disse assim, esse é meu filho amado, a quem eu me comprazo. E diante dele veio o Espírito Santo, que era o outro Deus, em forma de Deus, e pousou sobre Jesus Cristo. Nesse momento, será que teve um teatro? Parou? Não, pode continuar, Alex. A pessoa tinha parado. Será que ali, eu acho que nessa forma de interpretação dos líderes, interpretação dos pastores em geral, dos padres, abrangir toda a forma de religião em geral. Ou seja, será que Jesus era o próprio Deus? Ele falou lá de cima, depois ele parou um pouquinho, desceu e se apresentou como Jesus, parou um pouquinho e foi ser a pomba do Espírito Santo. Eu acho que fica um pouco vago nisso. Ou ele é Deus, ou ele é Espírito Santo, ou ele é Jesus. Ele não pode ser os três ao mesmo tempo, porque fica fora. Se ele é o próprio Jesus, se ele é o próprio Deus, como é que ele chegou e disse naquele versículo que diz, Deus, em tua mão eu entrego o meu Espírito. Ele entregou o Espírito a ele mesmo? Como é que pode? Fica fora de foco. Ou nós, em geral, ou aceita que Jesus é o Filho, ou aceita que ele é o Pai. Ele não pode ser os três. A gente tem que distinguir o que a gente quer para a nossa vida. Se ele é o Filho de Deus, ou se ele é o próprio Deus, se ele é o Espírito Santo. Senão vai ficar um jogo igual a Torre de Babel. É verdade. Ninguém sabe quem é quem. Ô Alex, vê só. E isso cria um paradoxo. O que é o paradoxo? O paradoxo é algo que nunca chega, é algo que nunca se completa, é algo que nunca se complementa. Porque veja só, pessoal, ao mesmo tempo que você crê que há um só Deus, você ao mesmo tempo não pode conceber que esse mesmo Deus seja três deuses. Por quê? Porque se um Deus é um sempre vai ser um. Se você pegar três deuses, se você contar 1, 2, 3, se você soma, nunca vai dar um. Nunca, é um paradoxo, nunca vai dar. Ou seja, a sua fé nunca vai ter uma verdade naquilo que você acredita. Não é isso, Alex? Não é mesmo? Não, é bem lógico, isso é muito simples. Eu acho que uma criança de 2 anos não entende muito fácil. Exemplo, vou trazer uma lógica mais aberta. Nós conhecemos que Jesus é o Filho e Deus é o Pai. É a mesma coisa de eu ter o meu filho. Eu sou o pai e eu tenho um filho. Onde é que o meu filho pode ser eu? Entendi. Se eu sou o pai, então meu filho tem que ser filho. Se Jesus é o filho, ele nunca vai ser o pai. Ele sempre vai ser o filho. E Deus, o eterno soberano, ele é tudo em todos. E eu vou trazer a gente vai trazer alguns versículos aqui. Lá no livro na passagem da mulher samaritana, que é uma passagem da Bíblia do Novo Testamento, na qual a mulher samaritana chega a Jesus e pergunta para Jesus, diz mesmo assim para Jesus, Senhor, vejo que tu és profeta. Os nossos pais adoravam neste monte. Vós, por entretanto, dizeis que é em Jerusalém que local se deve adorar.
Aí Jesus diz assim, mulher, vem a hora e a hora vem, e que já chegou, em que o verdadeiro adorador adorará o Pai em espírito e em verdade. E são estes que o Pai procura para seus adoradores. Ou seja, uma amostra clara de que quem procura adorador é o Pai. E uma verdadeira amostra de que Jesus ele era um profeta enviado por Deus para fazer com que as pessoas se voltassem à adoração a Deus, ou seja, ao Pai eterno. Gostaria de complementar, Alex, com mais algum versículo? Vou falar um pouco mais, ou seja, um versículo também diz assim, o verdadeiro adorador adora o Pai em espírito e em verdade. A Bíblia diz que o verdadeiro adorador é quem adora o Pai. Quem adora o Filho ou qualquer coisa é falso adorador, porque o próprio Jesus nunca quis ser adorado por ninguém. Ele sempre apontava, está escrito, só a Deus servirá, adorará e só Ele dará culto. Também Jesus falou um versículo dizendo assim, que bom só o meu Pai que está no céu. Jesus nunca quis mostrar sua glória, sua honra. Ele disse que queria que o povo conhecesse que ele era o caminho para chegar a Deus. Ou seja, se Jesus é o caminho, lá na frente tem o que? A fonte do caminho, o término do caminho. Só que o povo misturou as coisas, no lugar de trazer o Pai, que é criador de tudo, ele misturou uma coisa com outra. É por isso que se Jesus estivesse agora fisicamente aqui na terra, ele estava muito decepcionado com as pessoas que misturou a verdade com as mentiras de hoje em dia, para ganhar recurso e dinheiro. E isso porque também ele era considerado o Messias. O que era o Messias? O Messias é aquele que ia ser enviado por Deus, na qual o livro de Isaías fala lá que o servo de Deus, o trajado mais fiel. Ou seja, ele tinha uma missão de vir aqui na terra para levar as pessoas a Deus. Existe uma profecia lá no livro de Isaías que Deus fala para o povo de Israel: vós sois as minhas testemunhas, né? Vós sois as minhas testemunhas. E outro versículo ele diz lá: não há outro Salvador além de mim, não há outra rocha que eu conheça. Ou seja, quando a mulher samaritana lá no livro do Novo Testamento, ela chega para Jesus e fala que nossos pais adoravam neste monte e os judeus dizem que é em Jerusalém onde se deve adorar, aí Jesus diz que ela fala do que não conhece. Nós, ou seja, Jesus está falando, nós falamos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. O que é que Jesus está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que a missão de levar as pessoas a Deus era do povo judeu. Ou seja, só existe um Salvador, que é Deus, pela lógica bíblica, e só existe um povo que conduz as pessoas a Deus, que é o povo judeu. Ou seja, ou todo aquele que fala a verdade, que professa a verdade, que fala que um é um e um não é três, um não é dois, um não é quatro. Ou seja, uma coisa tão simples como o Alex falou ainda agora, até uma criança de 1 ano ou 2 anos, que se a gente explicar isso para ela, ela vai entender. Jamais ela vai dizer que o pai e a mãe dela é uma só pessoa. Não, ela vai dizer que o pai e a mãe dela são 2 pessoas. O avô, a avó e a tia são 3. Ou seja, jamais ela vai dizer que é um. Ou seja, a lógica cristã, ela cria um paradoxo no tempo, ou seja, na mente das pessoas, fazendo com que as pessoas nunca cheguem ao conhecimento da verdade por negar essa verdade. Porque essa doutrina da Trindade, ela originou-se na religião, nas religiões pagãs, porque existe a Trindade em outras religiões, no hinduísmo, no budismo e também no cristianismo. E essa Trindade ela não condiz com verdade. Né? Ela não conduz com a verdade. E quando a gente vai no dicionário e vê o que é verdade é tudo aquilo que se pode provar, é tudo aquilo que se pode experimentar e examinar. Ou seja, a partir do momento que a gente diz que Deus é um só, e a gente crê que Deus é o Pai, é o Filho e é o Espírito, então a gente está num paradoxo. Porque o que é o paradoxo? Existe uma verdade, que um é um, e existe uma mentira, que as pessoas querem fundir e nunca vão conseguir. E outra coisa, não, já puxou o assunto, veio outro, um exemplo assim. E hoje eu, Jonas, aqui, a gente não está preocupado de falar mal de religião de ninguém. Ou seja, puxou o assunto, porque cada um tem a sua fé, seu ponto de vista, suas ideias. Aqui estamos falando que a humanidade está se agarrando, ou seja, num ponto de vista, Jesus Cristo, ou seja, Deus. Se nós estamos buscando esse foco, Jesus Cristo ou Deus, então a gente não pode estar metendo um pau em um e em outro. Cada um tem a sua fé, seu ponto de vista, suas ideias, porque nós sabemos que Deus é que vai selecionar quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo, em geral. Eu, que tenho o meu ponto de vista, eu nunca posso dizer que um católico está errado, que um espírito está errado, que segue a macumba está errado. Eu tenho que buscar o meu ponto de vista, meu ideal. Eu não posso estar metendo um pau em ninguém, porque cada um tem a sua verdade. Eu queria dizer esse ponto assim, Jonas. Eu queria trazer um assunto sobre... Hoje o povo está se apegando muito à cura. Eu queria trazer esse ponto de vista assim. O povo está se apegando muito à cura e acha porque a minha igreja tem uma cura, a minha igreja é mais certa, os outros estão errados. Se você analisar, todas as igrejas têm a cura. Todas as igrejas em si, a católica tem cura,
o espiritismo tem cura, na macumba tem Umbanda. cura em geral. Só que tem uma diferença nesse ponto de vista, que a cura não está na religião, está dentro de nós. Todos nós temos uma cura. Se a gente pensa positivo, pensa pensamento bom, nós vamos ser curados de de milhares e milhares de doenças. Basta o seu pensamento positivo. E o povo pega esses pontos de vista e acha que a cura está na igreja porque fulano tal foi curado. É onde muitos estão se perdendo, porque a cura está em todo ser humano que pensa positivamente. O que é que tu acha sobre isso? É isso aí, Alex. É dessa forma mesmo, pessoal. A fé, que muitos chamam de fé, que Alex falou brilhantemente, que eu ia até falar, a fé é o pensamento positivo. É você ter esperança numa solução do seu problema, na cura, no emprego. Você está desempregado, quer arrumar um emprego, você tem pensamento positivo. A primeira mudança que a gente tem que ter não é no lado físico, nem no lado, primeiramente no lado psicológico. É você acreditar que a sua situação pode mudar, é você acreditar que sua doença, sua enfermidade, você pode ser curado da sua enfermidade. Ou seja, quando você cura a sua mente, que isso é que é a verdadeira salvação que a Bíblia traz, a verdadeira salvação é essa, é do pensamento. Pessoal, uma pessoa que matou ou que roubou, o ato dela aceitar uma religião, e está lá na Bíblia dizendo que todos os pecados serão brancos como a neve, mesmo que sejam vermelhos como escarlate, não vai fazer com que aquele pecado, aquele crime que ela cometeu, ela volte no tempo e não cometa mais. Aquilo que passou, do passado para trás, já aconteceu. E aquilo que, a partir do momento que ela se arrepende daquilo que ela faz, a vida dela só começa a andar dali, do momento que ela se arrependeu em diante. Mas não vai apagar da mente dela, não vai apagar da existência dela os atos errados que ela fez. É isso que a Bíblia traz sobre isso. E a fé é isso, é acreditar, é tirar esse jugo do seu pensamento e aceitar uma mudança na sua vida, uma verdadeira mudança. Jonas, fala um pouco sobre isso, sobre o anticorpo. E através desse anticorpo, exato. não é que a gente está dizendo que Deus é o anticorpo. Para a pessoa pensar, não, nós estamos falando que Deus não cura, que quem cura é o anticorpo nosso. A gente está mostrando que o anticorpo, Jonas vai falar um pouco, e o anticorpo é o próprio Deus. A Bíblia, irmãos, vê só, a Bíblia diz o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Né? Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. A Bíblia diz que Deus é a verdade. Né? Ou seja, se Deus é a verdade, irmãos, toda vez que a gente se pronuncia falando coisas verdadeiras, isso gera um efeito em você que está aí ouvindo esse vídeo, assistindo esse vídeo. Por quê, pessoal? Porque a partir do momento que vocês comparam uma coisa com a outra, vocês veem que tem uma lógica, vocês veem que tem um sentido, sua mente é liberta da enfermidade psicológica que traz o pensamento errado que foi colocado na sua mente. Ou seja, pressão, né? Exato. Aí o que acontece? Você que vivia em depressão achando que o diabo está destruindo sua vida, você que vivia na pressão por achar que as coisas estão dando errado, que é porque fizeram alguma feitiçaria, alguma macumba na sua vida, a partir do momento que você aceita que você é quem é o capitão do barco da sua vida, você aceita que você tem que pegar a direção da sua vida e guiar a sua vida para lugares melhores, você começa a trazer uma mudança no seu corpo. Primeiramente, seu corpo ele responde, ele reage. Quando você está desanimado, o seu corpo ele reage de uma forma negativa, e quando você está animado, você reage de uma forma positiva. E isso faz com que seus anticorpos, né, sua mente, seus neurônios, quando você está alegre, seus neurônios eles vibram, eles se agitam. Quando você está triste, seus neurônios eles mexem de uma maneira diferente. E isso cria ondas eletrocerebrais, ondas elétricas no seu cérebro. Quando você vai fazer aquele examezinho do eletrocefalograma, o médico coloca aqueles fiozinho no seu cérebro e ele vê na maquinazinha as ondas elétricas que o seu cérebro emite. É isso que eu estou dizendo a vocês, são os pensamentos, é o seu cérebro funcionando. E essas ondas cerebrais elas fazem com que agite todo o nosso corpo e produzam, tanto através do pensamento positivo, energias positivas, como através dos pensamentos negativos, energias negativas. E é isso, essa transformação que traz a verdade da palavra de Deus, a verdade sobre as religiões, a verdade sobre a verdadeira cura, a verdade sobre verdadeiras amizades, se a gente pode ser contaminado por coisas ou por pessoas. Não, pessoal, a primeira contaminação ela vem por pensamentos negativos, palavras negativas, né? Isso contamina muito mais do que doenças, do que outras coisas. Sim, João, eu estava puxando um assunto assim, vi minha mente assim, que tem um certo momento assim, tem pessoa, puxando um assunto assim, que eu estava até buscando isso aí.
que tem pessoa que é tão negativa que quando entra na tua casa fica negativa também. Exato. Eu digo assim porque se você busca pensamento positivo, coisa positiva, você vai para cada uma pessoa, tudo é positivo. Mas se você é uma pessoa que é infeliz, é triste, e se você dá ouvido a essas pessoas, você fica mais triste do que as pessoas. Eu estava vendo esse ponto assim, como o povo diz assim, João, mal olhado, olho grande, geral, eu acho que isso tudo dá para entender que é a forma de você ter um pensamento negativo. É verdade. E assim, se você der ouvido, ou se não escutar essas pessoas, ou tomar a dor dessas pessoas e não conseguir resolver, você vai ficar do mesmo jeito ou até pior. Por isso que você tem que ser forte nesse ponto de vista. Se não é uma pessoa negativa para você, você tem que dar força, não, vamos sair dessa, vamos lutar, vamos ver se amanhã será melhor. Você tem que sempre ter a esperança que o amanhã será melhor do que hoje. Você nunca pode chegar aqui e achar que hoje é assim, amanhã vai ser pior. Você tem que ter o pensamento acima dessa pessoa. Porque na sua vida, na sua casa geral, vai chegar a pessoa que vai querer, sem querer fazer mesmo, vai fazer que sua vida vire um fracasso. Exemplo, entra na sua casa e destrói sua vida. Por isso que quando você vê as pessoas que desse tipo assim, você tem que ser inteligente para que levante essa pessoa e ele mude esse raciocínio, esse ponto de vista, essa ideia que ela recebeu de outros, que você, essa pessoa que vem assim, você pode ver, a vida dela são fracassadas. Ela pode ter rio de dinheiro, ela pode ter tudo de bom, mas sempre ela está ruim, porque ela não tem força em si própria, ela não tem pensamento positivo. Isso é verdade, exatamente como o Alex falou aqui. Existe um ditado, Alex, que o povo Assim, costuma dizer... Assim, tá e é verdade mesmo. Existe um ditado que diz assim, fulano está fazendo ouvido de mercador. Né? O mercador, ele compra e ele vende. Não é isso, Alex? Ele recebe e ele dá. O que é que acontece? Às vezes vem pessoa na sua casa para... ela tem a vida dela destruída, e não que ela vá querer que sua vida seja destruída, mas ela chega lá para despejar um caminhão de problemas e de dificuldades. E todos aqueles problemas, aquelas dificuldades, eles estão carregados de energia negativa. E essas energias negativas, só de você botar no seu ouvido aquilo, ouvir, parar um tempinho para ouvir aquelas histórias negativas. Não tiver força, né, para reagir. Aquela história negativa, ela entra no seu ouvido, né? E se você for uma pessoa fraca, aquilo ali entra no seu ouvido e fica no seu coração e lhe entristece. Por quê? Porque você está dando ouvido a coisas ruins, a coisas negativas. E as pessoas muitas vezes elas vêm para despejar aquilo na sua vida e ela diz, poxa, foi muito bom eu ter conversado contigo, eu estou aliviada. Com certeza. Por que ela está aliviada? Porque ela acabou de despejar para você todo aquele lixo, todo aquele, no bom sentido, pessoal, sem ofender, todas aquelas coisas, aquelas dificuldades, aqueles problemas. Que ela não tinha força para... Que ela não tinha força. Aí muitas vezes você, numa palavra, você anima aquela pessoa e aquela pessoa supera aquela dificuldade. Mas aí o que acontece? Você que ouviu muitas vezes, né, fica com aquilo na sua cabeça, porque pensamento, você ouviu uma informação, aquela informação fica armazenada no seu subconsciente. Aí o que acontece? Você tem que fazer com que aquele pensamento ele saia o quanto antes da sua mente. Porque muitas vezes aquilo ali fica impregnado, como uma sujeira. Alguém fuma um cigarro, aí assopra a fumaça. Mas no pulmão da pessoa ficou impregnado a cinza do cigarro. Mesma coisa são os pensamentos. Você ouve uma coisa, você pode ver, antes de dormir, você pensa no que foi o dia. Você ainda vai estar o pensamento daquilo que foi dito na sua mente. Johnny, essa pessoa assim, interrompendo, já vou deixar tu concluir. Ou seja, as pessoas que têm esse pensamento negativo, esse jeito negativo, eles falam para as pessoas, geral, falam tudo, a vida é triste, é ruim, isso, aquilo, mas ele nunca tenta tirar dentro dele. Ele fala com a boca, mas deixa o resto quando fala do cigarro. A pessoa está fumando, achando que está jogando fumaça para fora, mas a fumaça está dentro. Ficou dentro. E essas pessoas que quiserem se libertar disso, ele tem que tirar tudo de dentro, ele tem que esvaziar-se. Ou seja, você pegar uma garrafa de 2 litros, se ela estiver na metade d'água, se você for botar, não vai conseguir botar a água toda. Você tem que esvaziar-se para poder a água entrar toda. Então as pessoas muitas vezes estão chorando, estão tristes, está dizendo que a vida está ruim, mas por quê? Porque ela fala, ela não consegue tirar tudo dentro dela e começar uma nova vida, ou seja, um novo pensamento, um novo ponto de vista, ou seja, eu quis dizer assim nesse ponto. Por isso que nós, hoje em dia, muitos de nós somos seres humanos, vamos cair muitas vezes. Não é para a gente se prostrar ou ficar lá cair, a gente tem que se levantar. Se caiu hoje, caiu agora, levante. Se deu certo agora, amanhã vai dar certo. Você tem um pensamento positivo, que você vai melhorar, sua vida vai ser vitoriosa. Se você tiver um pensamento de cair e ficar prostrado, você nunca vai se erguer e crescer. Outra coisa, Deus fez todos nós para ser campeão, para ser vencedor. Deus não deixou ninguém fracassado. Todos nós somos inteligentes para crescer na vida. Basta que quando nós caímos, não desistir, sempre ter um foco de chegar ao objetivo que é estar sempre por cima, não por baixo. Hoje as pessoas caem por uma influência de A e de B, começar a botar mais peso em cima dela, a pessoa não tem força de reagir. Hoje, eu e o Júnior levamos muita pancada. Muitos médicos assim, na renda que nem liga, bate a poeira, tira o peso em cima de nós e continuamos andando.
É muita porrada que nós, em geral, eu, ele, como outros aí, leva. A gente vai levar porrada, você vai levar porrada. Você não tem que ser forte para tirar como é, esse peso em cima de você e olhar no foco, olhar para frente, que você vai ser vencedor. Deus não fez você para ser derrotado, Deus fez você para ser vencedor. Mas só você vai ser vencedor através de você. Se você pensar dessa forma, agir dessa forma que eu estou dizendo, você não vai ter vida ruim para a sua vida. E diz a Bíblia, né, Alex? Tem uma passagem na Bíblia que diz assim: cair é do homem e levantar é de Deus. Né? Pessoal, você só pode se levantar com a verdade. Se você caiu, não é você esquecendo que caiu, não. É você pegar aquela queda sua, pegar aquilo ali, usar aquilo ali como combustível para a sua vitória. Usar aquilo ali como combustível para você se levantar. É você ver que você é maior do que aquele problema, é maior do que aquela dificuldade. Porque não é ficando de cabeça baixa, não é desistindo da vida que vai resolver os seus problemas. Você não vai resolver de jeito nenhum. Se existe um problema, o problema é para ser superado. Se existe uma dificuldade, é para você enfrentar aquela dificuldade. Porque você só vai ser melhor se você enfrentar as adversidades e os problemas na sua vida. Pessoal, um abraço. Eu gostaria de passar para Alex um minutinho para ele se despedir aí de vocês. Em breve a gente vai fazer novos vídeos, pessoal. Com certeza. Com assuntos diferentes, coisas massa, coisas bacanas. É isso aí. Para vocês um abraço, eu espero que vocês gostou do que a gente falou. Eu creio que vocês, alguma coisa você tirou para a sua vida, para melhorar a sua vida, para que você lá na frente esteja cantando, vamos dizer assim, vitória, deixar de cantar fracasso. Tomara que você tenha tirado de nós as coisas boas para que sua vida se erga e não caia mais. Um abraço e até mais. E vamos curtindo e vamos compartilhar. Vamos compartilhar esse vídeo. Vamos entrar nesse vídeo porque a gente tem mais ideia, mais coisa boa para vocês. Esse meu colega se conhece há muito tempo. Quantos anos, Alex? De 2006, 2004 para cá. 2004. Altos e baixos ele sempre teve, em geral. Nunca vai ter, porque é dois pensamentos, exemplo assim, a gente tem duas pessoas, dois mundos em geral, mas a gente se uniu para trazer um ponto de vista melhor para vocês. Vai ter altos e baixos, sempre vai ter. Eu acho que o bom de nós em geral, porque somos diferentes. Na diferença é que você vê a perfeição. Se todo mundo fosse igual em geral, eu acho que era um bocado de robô. É verdade. Como nós somos diferentes, algo bom tem para vocês aí. É isso aí, pessoal. Um abraço e falou, pessoal.